Agora, pastor, salvação. Agora, para alguém que parece distante de Deus e se acha que não há mais esperança, o que o senhor diria sobre a salvação para quem sente que já perdeu tudo? Olha, quando nós vemos questão de salvação, existem vários caminhos teológicos, né? Existe um caminho teológico que diz que a pessoa alcançar a salvação uma vez, salva sempre. Só que eu já tive contato com pessoas que criam nisso veementemente, que fique claro, não é teologia que salva, é Cristo. Então, eu tenho muitos irmãos que têm uma teologia completamente contrária à minha, mas não são pontos salvídicos. Ou seja, são pontos escatológicos, pontos doutrinários, litúrgicos e tudo bem. No final, é Jesus quem salva, não é esses pontos, vai todo mundo se encontrar na glória. Mas eu já tive experiência com pessoas que diziam, tô salvo para sempre, e depois sentia exatamente isso que você está falando agora. Poxa, tô me sentindo completamente fora. Será que eu não era... será que não era verdade em mim? E aí, quando nós olhamos para por uma ótica bíblica, nós percebemos que existem níveis de relacionamento com Deus. Nós mesmos estávamos falando isso mais cedo no podcast, níveis de relacionamento ao serem alcançados com Deus. Quando Deus abre o leque para a salvação, ele abre para todos. Quem vir, se arrepender e se converter, vai ser salvo. Agora, a nível de escolha, a Bíblia é clara em dizer que é para ser usado. Eu te escolho para ser usado lá, eu te escolho para ser usado ali. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Não está abordando salvação, está abordando ser usado numa chamada, numa escolha para ser usado num ministério, numa chamada, no propósito divino. Por exemplo, vou dar só um respaldo nisso para entrarmos de cabeça nesse assunto. Quando Cristo fala para essa mesma mulher samaritana, o Pai procura os que o adoram em espírito e em verdade. Ele não levanta adorador, ele procura. Porque levantar, ele levanta pastor, levanta presbítero, levanta pregador igual eu, levanta diácono, levanta trabalhador na obra. Isso aí tudo ele levanta. Ele vem chamando, vem chamando, vem chamando, vem chamando. Agora, lembra que eu falei mais cedo que só dá para alcançar a adoração quem já passou no altar do sacrifício? Então só adora verdadeiramente quem já tem Cristo. Se eu só adoro se tenho Cristo, ele não levanta adorador. Porque levantar adorador seria forçar a receber Cristo. Ele procura quem quer Cristo. Muito forte. Entendeu? Muito forte. Então quem já quis Cristo consegue adorar verdadeiramente. Esses ele procura, ele nunca vai levantar um verdadeiro adorador. Então, questão de salvação é escolha. Eu escolhi Cristo e a partir de agora ele procura, ele não levanta, ele não escolhe, ele não traz a força. E tem um pensamento do porquê ele não traz a força. Seria bom? Seria. Seria tão maravilhoso se Deus entrasse aqui, Jonathan, eu te forço a o quê? A entrar no céu. Amém. Quem é que não quer entrar no céu? Seria uma maravilha, né, pastor? Mas não seria verdadeiro. Seria maravilhoso, mas não seria verdadeiro. Por que não seria verdadeiro? Eu vou usar, por exemplo, a minha questão com a minha esposa. Se eu forço ela a dizer que me ama, ela vai dizer que me ama. Agora, se eu não digo nada e ela vem até mim e diz que me ama, o que é mais verdadeiro? Ela ter liberdade para apresentar o amor dela a mim. A mesma coisa a Deus. Se Deus força, ele seria uma espécie de tirano, um ditador celestial. Então a escolha tem que vir de você. Exatamente. Sou eu quem escolho estar com Deus. Existe até um ponto, já que eu estou passando por isso, vou engrossar o caldo, precisa dar uma engrossada nisso. Deus dá escolha a todos e a tudo. Pastor, então deu a Adão? Deu. Adão escolheu comer. Então deu a Satanás também? Deu. Não, programou Satanás para a queda. Deus sabia que ia cair. Mesmo assim trouxe à existência Satanás e Adão. Será que Deus não sabia que a gente ia cair também? Sabia. Mas trouxe à existência. Imagina se Deus só trouxesse quem fosse dar certo. Não ia ter ninguém aqui na Terra agora. Muito bom. Pastor, aonde Deus dá chance de escolher Satanás? Eu abordei isso uma vez numa aula teológica. Um dos pensamentos, e se eu fosse falar, ia ficar aqui até amanhã, mas um rápido pensamento, um dos pontos, são vários pontos bíblicos que abordam esse pensamento. É só um, talvez um que exemplifique bem. Deus é eterno, não tem começo, não tem fim. Imagina o diabo olhando para Deus, dizendo assim, de onde tu veio? Deus vai dizer assim, lugar nenhum. Eu não tenho começo, sempre estive aqui onde eu estou. Quando nós lemos dentro da Bíblia, nós encontramos, por exemplo, a abordagem de... E eu vou voltar nesse ponto salvítico já. Nós encontramos a abordagem de Faraó com o povo de Israel, que não conheceram José e seus irmãos, por isso está escravizando o povo agora,
porque tem medo do que eles podem se tornar no futuro. Então, quem não conhece de onde a autoridade vem, de onde a promessa vem, de onde a glória vem, tem medo do que aquilo pode se tornar na frente, uma ameaça a si mesmo, escraviza. Esse é só um dos mais de 40 pontos que eu costumo abordar. Imagina Satanás olhando para Deus se isso é uma verdade que aconteceu em nível nacional com Israel, com o Egito. Alguém escraviza porque não conhece de onde veio, não conhece o passado, não conhece a história. Imagina o diabo um dia olhando para Deus, ainda não sendo diabo, dizendo assim, Deus, de onde tu veio? Lugar nenhum. Eu não conheço tua história. Como é que eu posso respeitar a tua autoridade se eu não sei de onde vem? Escolhe. Tu quer respeitar não sabendo de onde vem, ou vai respeitar mesmo não sabendo de onde vem? É por isso que eu falo às vezes que a gente está perseverando onde ele quer, porque eu também não conheço, estou aqui de pé com vocês, junto de Jesus. Satanás tu não conhecia e decidiu cair. Só que a queda é diferente, porque a gente caiu em carne. Aí dá para recuperar na cruz. Ele caiu em espírito, sabendo quem Deus era em plenitude, via Deus cara a cara. E aí a gente não vê Deus no olho. Não vê. Então, vários pontos do porquê ele cai uma vez e já se perde. Tem vários pontos do porquê a gente cai, e cai até hoje, às vezes, e Deus continua trazendo de volta para a cruz. Deus não arrasta, mas é convidativo. Deus não arrasta, Deus não força. Veja, por exemplo, Moisés, que tem uma voz que chama antes, que é convidativa, mas depois a voz se altera porque é Deus Pai falando, mandando tirar a sandália do pé. Uau. Como que ali ninguém mandou tu entrar, agora que entrou tu vai obedecer minha regra. Só ali tu vê as duas teologias também se encaixando. Cruzando, né? Tem um convite primeiro, depois Deus mandando e ordenando. Então, mas são pontos específicos. Voltando para o tema salvífico. Uma pessoa que sente que perdeu a salvação. Por que sente isso? Esse mesmo Israel, esse faraó que estala o chicote nas costas de Israel. Um clamor começa a subir. Está na Bíblia. Deus ouve o clamor e se inclina para conhecer Israel. Deus não é onisciente? Se é onisciente, não conhece todo mundo. Como é que está descendo para conhecer? Você já sabe quem é. Então você começa a perceber que ali, nível de conhecimento não era Deus saber quem eles eram. Ali, o termo mais adequado é nível de relacionamento. Deus desce para aumentar o nível do relacionamento. Como nós falamos no começo, tem dores que nos elevam a níveis. Israel precisou de um chicote de Faraó para poder clamar. O clamor sobe, Deus ouve, desce e aumenta o nível de relacionamento. Deus envia Moisés, Deus abre o mar, envia maná, tira água da rocha, coluna de fogo, nuvem de dia, atravessa o deserto, leva para dentro de Canaã. O nível aumentou, mas aumentou depois da dor. Então, uma palavra que eu posso dar a talvez alguém que esteja observando, não é que Deus te travou na salvação ou te decidiu te jogar no inferno. Talvez seja um nível de relacionamento que não está como deveria estar. Uau. É só aumentar o nível de relacionamento. É só adequar aonde ele realmente deveria estar. Pastor, mas eu já oro, mas eu já busco, já jejuo. Tá, então quem sabe não é uma liberação de um perdão, porque isso também trava relacionamento com Deus. Quem sabe não é não somente liberar perdão, mas pedir perdão, porque isso também pode travar. Quem sabe tratar bem o próximo, porque Jesus resumiu isso à lei. Quem sabe não está tratando bem a esposa, o marido, o pastor está desobedecendo, está sendo rebeliado, desobediente. Tem tanto ponto que diminui relacionamento com Deus. Quem sabe está sendo soberbo, não está sendo humilde. Então, eu acho que não é questão de salvação, é questão de relacionamento com Deus. E dá para perder, abordando por essa linha teológica, claro, respeitando outras linhas, mas nessa visão que eu estou passando. Alguém que conhece Cristo pode chegar no final da caminhada e na beira da porta não entrar na porta, não por questão de salvação, mas por questão de relacionamento. Intimidade. Exato, entendeu? Não é questão da salvação. Tudo vem de uma intimidade, né, pastor? Tudo tem que ter uma intimidade, relacionamento, né? Tudo. Então você vê que Paulo ele é categórico nisso. Prosseguir em conhecer, em se aperfeiçoar. Quando você chega num ponto que é bom, não acha que está bom. Vai mais. O próprio Deus é convidativo nisso. Uau. Quando Deus fala para Moisés, eu sou o que sou, ali no hebraico o termo adequado é eu serei o que serei. É no futuro. Por que é no futuro? Porque ele nem conheceu a glória de Deus ainda. Né? E não tem como conhecer Deus por inteiro, porque Deus não tem fim. Uau. Então, quando alguém acha que tá bom, de duas uma. Ou a pessoa tá enganada, ou a pessoa é mentirosa. Porque a pessoa fala assim, já conheço Deus. Não conhece. Tá prosseguindo em conhecê-lo. Você vai passar a eternidade conhecendo ele e não vai conhecer ele por completo. Por isso que Deus fala para Moisés que é eu serei o que serei. Porque Deus fala assim, Moisés, tu me conhece. Conheço. Fala meu nome de novo então. Eu serei. Uau. Tá faltando ainda. Vem mais.
Aí ele conhece mais. Pronto, conheci. Tô com mais poder, mais unção. Tô com mais autoridade e liderança. Tá bom agora, Moisés, tu não me conhece. Grita meu nome de novo. Eu serei. Tem sempre algo a mais. Então eu não posso falar que tá bom. Quando eu determino tá bom, o relacionamento para. Eu vivo naquela estabilização de relacionamento, no comodismo. Eu corro um grande perigo. Isso aí que mata muito crente, né? Que mata muito crente. Muita gente. Você quer ver espiritual. só? Uma vez a minha avó falou para mim que quando ela ainda era viva, não vai muito profundo da água não, meu filho. Eu, por quê, vó? Porque se tu não sabe nadar, a água mata afogado. Uau! Tu lembra Ezequiel 40? Isso é sabedoria antiga. De antigo. É antiga. Lembra de Ezequiel 47? As águas... O anjo vem trazendo, aí chega no ponto que ele fala daqui para lá, suanado, volta para a beira. Por que não nadou? Então, quem não sabe se comportar dentro da água, a água mata afogado. Mata. Ah, pastor, mata. Aí tu vê um monte de gente na igreja morta. Que o nível de relacionamento travou. Não vai mais para... Não abaixa, porque tá ali, mas também não aumenta. E Deus está se chamando para entrar mais para fundo e não aumenta. Aí começa a sentir esse tipo de sentimento. Aí começa também a ter problemas, causar problemas, rebeliões, situações. Aí começa, os problemas vêm, né? Porque quando some, vou dar só uma para esse ponto aí que você falou. Quando some a busca pelo relacionamento, pela essência, a religiosidade entra na frente. A religiosidade é problema. Olha essa chave, hein? Essa daí é importante. Muito. Repete, pastor, por favor. Essa Quando daí é forte. O nível de relacionamento trava, a religiosidade passa a comandar o que a essência divina comandava. A religiosidade dentro da igreja é problema? Não, porque a gente pratica. Regra de vestimenta, regra de horário, regra de palavra, regra litúrgica, regra para regras são religiões, religiosidade. Não é problema. Enquanto a religiosidade estiver debaixo da essência divina. Quando ela atravessa para cima e começamos a praticar. Quando for superior a isso... Exato. Caímos, por exemplo, no ponto do homem que passa direto pelo samaritano no caminho porque está mais preocupado com a religião lá em cima de Jerusalém e perdeu a essência de ajudar alguém do lado. Aí qual é o ponto que eu quero chegar? Lembra quando Isaías, no capítulo 6, ele fala ai de mim? Se você vê antes, ele está falando ai dos outros. Ai de Babilônia, ai de B, ai. Está apontando ele para todo mundo. Aí quando ele vê a glória, ai de mim. Eu pregava em Toulouse, na França, eu dizia assim, quem vê glória não tem tempo para perder com apontamento ao outro. Por que muita gente perde tempo com religiosidade ou apontando o outro, não consegue ajudar quem está do lado, não vê mais a glória, travou o nível de relacionamento. Meu Deus. Quem não trava nível de relacionamento, quando vê um problema, irmão, a gente vai perder a glória, o relacionamento por causa disso aqui. Olha a glória sendo liberada. Entendeu? Então tem tanta coisa que poderia ser resolvida apenas por posicionar a intimidade onde é de direito, colocar Deus no direito dele dentro da igreja, parar de colocar pontos e que eu não estou atacando, longe de mim isso, mas é importante? Sim, é necessário. Jesus mesmo não desinstituiu muitas coisas, pelo contrário, Jesus falou oferta mesmo, entrega mesmo, pede perdão mesmo, ceia mesmo, anda em comunhão mesmo. Jesus instituiu. E nós fazemos isso. Ele exortou bastante sobre isso, né? Exato. Só que, por exemplo, para finalizar aqui, eles vão entender quem está assistindo. Esse aqui na minha mão é um copo, tá cheio de água dentro. Imagina que a água é a essência divina e o copo é a igreja. Se eu tirar a água, deixei de ser copo? Não. Mas não presta para nada, porque ele não foi criado para ser copo, ele foi criado para carregar água. Uau. Então a igreja não foi criada para ser igreja, foi criada para carregar a essência do Espírito Santo. Uau. Se perder isso, está servindo para quem então? Muito bom. Olha essa chave. Acho que essa frase resume tudo que a gente está falando aqui. Tem muita igreja de milhares que não tem mais uma gota da essência divina do Espírito Santo. Falta milagre, falta pregação bíblica, falta batismo no Espírito Santo, falta cura, falta amor, falta perdão. Mas está tudo funcionando. A oferta está entrando, os instrumentos estão tocando bem, o louvor, está todo mundo cantando. Mas a glória não está. Não, a glória não desce, é sempre um culto morno, aquela coisinha de semana que vem estou aqui de novo para bater minha carteirinha. Mas não muda vidas. Você quer ver algo que não muda vidas? Começa a reparar se na sua igreja não são sempre as mesmas pessoas, não entra mais ninguém. Pelo contrário, está esvaziando. Pastor,
Deus está passando a peneira. Será que Deus tem prazer mesmo em quebrar aquilo que ele lutou tanto para trazer para dentro, para convidar? Muito pode, pastor. Entendeu? Então, você começa a perceber que existe perda da essência quando almas não começam mais a enxergar um alimento dentro de uma igreja. A pessoa que está de fora não tem falta de inteligência, não. Ela está de fora querendo discernir aonde vai mudar a minha vida. Ela olha para a igreja e não vê algo que possa mudar a vida dela. Ela vai ficar fazendo o quê perdendo tempo lá dentro se quem está precisando mudar de vida dela? Aí fica no mundo, né? Entendeu? Prefiro ficar no mundo, é melhor para mim, do que entrar aí com vocês e ficar do jeito que vocês estão, sem nada de Deus. Então, é um assunto muito profundo. Se fosse muito profundo. A profundidade, a gente ia ficar aqui até amanhã nesse assunto. Muito bom.